pela preservação do património natural da Península de Troia. Discutimos também um conjunto de iniciativas legislativas arrastadas com essa petição. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias. Quero começar por agradecer às mais de 10 mil pessoas que assinaram esta petição pela preservação do património natural da Península de Troia e, em especial, ao movimento Dunas Livres, que tem tido um papel central na defesa da Península de Troia e na denúncia de todas as injustiças que lá têm acontecido. Porque é que é importante protegermos a Península de Troia? Troia e o estuário do Sado são zonas de elevadíssimo valor ecológico, económico e social. E as dunas são essenciais neste ecossistema. São barreiras naturais contra a erosão costeira e albergam dezenas de espécies protegidas. As pradarias marinhas, em especial, são um habitat icónico da região, essenciais para a sobrevivência de várias comunidades, mas também para o sequestro de carbono. A mesma extensão de pradaria marinha consegue sequestrar 30 vezes mais carbono que uma floresta terrestre. E por isso são essenciais para travar as alterações climáticas. Tudo isto está ameaçado pela expansão de empreendimentos urbanísticos e por uma exploração turística cada vez mais intensa. São os aldeamentos, os resorts, os glampings, alguns até se autodenominam eco, ao mesmo tempo que contribuem para destruir aquela que é considerada a última linha de costa selvagem em Portugal. Privatizam as praias, os acessos, o espaço que deveria ser todos, sem que as autoridades façam grande coisa. 80% desta linha de costa tem acesso condicionado às praias. Ao mesmo tempo, dificulta-se cada vez mais o acesso de quem viaja de Setúbal no ferry, cujos preços aumentaram mais de 350% desde 2008. E porque não podemos baixar os braços e resignar-nos, o LIVRE traz hoje a discussão propostas para a proteção efetiva dos ecossistemas que ainda não foram destruídos na Península de Troia, integrando esta zona na Reserva Natural do Estuário do Sado. É também fundamental definir e implementar com urgência medidas de intervenção e restauro dos ecossistemas dunares e das pradarias marinhas do Sado. Senhoras e senhores deputados, proteger o património natural da Península de Troia e travar o assalto urbanístico nesta região é um imperativo não só ambiental, mas também social e ético. É do interesse nacional, mas sobretudo é a nossa responsabilidade aqui no Parlamento garantir que todos, mas sobretudo as gerações futuras, poderão continuar a usufruir da beleza e dos benefícios deste património. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa saúda as peticionárias presentes na galeria. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Se faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também e agradeço aos peticionários que se mobilizaram por esta iniciativa, assim como ao movimento Dunas Livres, que nos trazem hoje esta petição e permitem que se discuta um tema tão urgente e uma denúncia clara de um processo de desordenamento do território promovido em nome de interesses urbanísticos e turísticos que, se concretizados, não só vão ser uma perda irreversível para o património natural da faixa costeira entre Troia e Sines, mas também para a desertificação do ponto de vista daquilo que é hoje uma zona de fruição da população de forma pública e completamente, de alguma forma, sem interesses privados que limitam o acesso, inclusivamente, ao direito às praias. Falamos de ecossistemas frágeis, de dunas e zonas úmidas que deviam, sem dúvida, estar integrados na Reserva Natural do Estuário do Sado e protegidos também ao abrigo da Rede Natura.
São áreas que estão expostas já de si aos efeitos dramáticos das alterações climáticas e que neste momento também têm uma fauna diversa, onde se incluem grupos de golfinhos que não podem de alguma forma ser afetados, por exemplo, pelo efeito das dragagens que ali pretendem realizar. Regressamos hoje a este tema, ao tema, infelizmente, das novas dragagens do estuário do Sado, que também estão previstos de 2025 e 2026, um projeto que inicialmente foi aprovado com condicionantes ambientais claras, mas que nunca foram tornados públicas também os resultados da monitorização e compensação que são impostas pela Declaração de Impacto Ambiental de 2017. Ignoram-se ainda aqueles que são os impactos cumulativos e todos os alertas da comunidade científica e das organizações ambientalistas. Mais grave ainda é a nova proposta que estende as dragagens para zonas não abrangidas da Declaração de Impacto Ambiental de 2017. E sem qualquer avaliação de impacto ambiental, o que levanta dúvidas sérias quanto à legalidade do procedimento e ainda no respeito ao direito de informação e participação pública, ambos garantidos por convenções internacionais que vinculam Portugal. Senhoras e senhores deputados, há limites que não podem e não devem ser ultrapassados. A construção desenfreada e as dragagens nestas zonas são um atentado ambiental e às gerações futuras. Muito obrigada, Sra. Deputada. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar os peticionários e dizer-lhes que Troia é um património natural que merece ser preservado. Mas aquilo que temos visto, especialmente em termos urbanísticos, vai exatamente no sentido oposto. Em 2005, Sócrates, que hoje começa finalmente a ser julgado por corrupção, mandou demolir as torres da Torre Alta. Vendeu-se o gesto como símbolo de progresso, mas foi apenas o início de uma governação feita de propaganda que destruiu a confiança no Estado e empobreceu o país. Hoje, voltamos a Troia perante um dilema: proteger o território ou deixá-lo nas mãos dos mesmos de sempre, que continuam a fazer dele um negócio para alguns, em prejuízo de todos. A Península de Troia não é apenas uma paisagem bonita. É património nacional, é riqueza natural, é emprego e é vida para muitas famílias e empresas portuguesas. É turismo e é investimento que criou postos de trabalho e desenvolvimento, numa região que sempre precisou dele. Mas falar de riqueza para a maior parte dos partidos aqui representados é complicado. Uns porque não a sabem criar, outros porque vale tudo para a criar, e outros ainda porque conseguem sempre fazer desaparecer qualquer riqueza que possa existir. Comecemos pelo Bloco, pelo PAN e pelo LIVRE. Surgem sempre com discursos de proibição e suspensão, mas ignoram por completo quem investiu e quem depende daquela economia local. Limitam-se às habituais bacoquices ideológicas, sem qualquer visão concreta. Depois temos o PS, o PSD e a IEL. Estes preferem silêncio, calados, talvez por conveniência, talvez por vergonha. E por fim, o PCP, que ainda está à frente da Câmara de Grândola, vem agora com indignações forçadas, pedindo suspensões e revisões, como se nada tivesse a ver com o que está a acontecer. Mas foi precisamente essa Câmara que, na semana passada, foi alvo de buscas por suspeitas de corrupção urbanística. Dizem que são contra o Betão, mas são o partido com mais património imobiliário do país. Sempre fizeram negócio com a terra alheia. Roubaram o Alentejo durante décadas e atraiçoaram os alentejanos. Felizmente, os dias dessa farsa estão a chegar ao fim. O Chega defende, sim, a integração na reserva natural das zonas que merecem ser protegidas, mas com regras claras, com usos condicionados, com fiscalização séria. Defendemos quem investiu. Defendemos o direito das famílias a viverem do turismo. Defendemos desenvolvimento com critério, com ordem e com respeito pelo território e pelo ambiente. Queremos garantir que todos os portugueses tenham acesso ao património natural, ao contrário da esquerda caviar, que gosta de manter os seus privilégios. Senhor Presidente, senhores deputados,
Os verdadeiros ecologistas são os conservadores. Ser conservador não é licenciar tudo sem critério. Mas também não é transformar Portugal num museu da miséria para agradar a ideologias extremistas, elites urbanas ou interesses estrangeiros. Ser conservador é ter coragem para impor ordem, planear e proteger. Para garantir que Portugal continua nosso, belo, produtivo, soberano e livre. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Há uma ginástica que é difícil de fazer, que é defender quem investiu e, ao mesmo tempo, defender o alargamento da reserva natural, que vai prejudicar quem investiu. Mas o Chega consegue sempre esta maravilhosa posição, dizer tudo e o seu contrário, de agradar a uns e agradar a outros, e, no fim, não faz nada, porque nós sabemos quem é que defende e são os interesses imobiliários. Senhores deputados, não se preocupe. Tem que se habituar a ouvir-me, senhores deputados. Senhores deputados, vamos deixar continuar o debate, por favor. Senhores deputados, a Câmara acabou de ouvir algumas declarações contundentes de um deputado da vossa bancada e ouviu em silêncio. É assim, é a democracia. Senhores deputados, se não podemos continuar e se não estamos a poder continuar por alguma coisa que eu tenha dito, a bancada só tem que fazer um protesto. Faz favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, eu compreendo, não gosto do Chega, está no seu direito de não gostar do Chega. Agora, não pode é ter um Presidente da Assembleia da República que diz que nos temos que dirigir aos outros como Senhor Deputado e Senhora Deputada. E a Senhora Deputada vem aqui e diz a vossa bancada não é sua, nem vossa, nem de ninguém, é dos portugueses. Não é sua, nem vossa, é dos portugueses. Não é sua, nem é vossa. Nem é vossa. Nem é vossa. E por isso, se a Senhora Presidente quer entrar nessa linguagem, passa a ser a nossa também. Passa a ser a nossa, ou a vossa. Aqui há uma coisa que estes 60 deputados lhe exigem. Olhos nos olhos. Respeito. Sr. Deputado André Ventura, eu não vou discutir aqui estados de alma sobre quem gosta de quem, porque isso não é matéria para debate. Isso não é matéria para debate no plenário. É uma convicção do Sr. Deputado que não corresponde à realidade, é livre de a ter. Portanto, não vou discutir essa questão. Mas já vou discutir a questão de saber se a expressão vossa é, em algum momento, em alguma circunstância, um insulto. Não me parece que seja, Sr. Deputado, não me parece. E quando a bancada do Chega usa como usou na expressão anterior, uma expressão que é andaram a roubar durante não sei quantos anos, Senhor Deputado André Ventura, a mesa, tal como tem entendido dentro da latitude de expressão dos senhores deputados, não fez nenhum reparo. Portanto, não sei honestamente de que é que o Sr. Deputado protesta.
Vamos prosseguir o debate, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Joana Mortágua, se faz favor. Muito obrigada, Vossa Excelência, Senhora Presidente. O que se passou na costa alentejana e em Troia em particular é um crime. Construção em área protegida, acesso interdito às praias, quer pela própria construção, quer pelo preço do ferry para chegar até Troia, que impede as pessoas de Setúbal de poderem chegar até Troia, é um assunto que importa aos habitantes de Setúbal. Isto é que não importa à bancada do Chega, que não quer ouvir. Mas importa aos peticionários que estão ali sentados e que merecem algum respeito desta Câmara. E, portanto, senhores deputados, se não me respeitem a mim, respeitem os peticionários que estão ali sentados e que trouxeram um tema à Assembleia da República. E quando forem fazer campanha para Setúbal, digam olhos nos olhos às pessoas que na Assembleia da República estão a marimbar para os temas que interessam às pessoas e que só querem fazer o vosso barulho. Senhor Presidente, o tempo tem que parar. Isso é que... Pois tem. Agradeço aos serviços que suspendam a contagem do tempo, se faz favor, até termos condições para continuar. Pá, sou só uma e meto tanto medo. Fogo. Senhora deputada Mariana Mortágua, se o tempo está suspenso, está suspenso. Podemos continuar? Se faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. São o acesso restrito às praias, são os campos de golfe em zonas de seca, são piscinas individuais por resort, por casa, por aldeamento, em tempo de seca, e tudo isto embrulhado num modelo económico errado, de depredação territorial, de salários baixos, de dependência de turismo, de especulação imobiliária. E foi tudo acontecendo com a cumplicidade da autarquia de Grândola, da CCDR neste caso, e do Governo com o PIN de visto gold aprovado ao longo de sucessivos governos do PS, do PSD, do CDS. É preciso travar este processo, salvar a última área natural que ainda nos resta, e isso passa por outras coisas, mas também por alargar a área de reserva natural a estes resorts e estes territórios em Troia. Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada Paula Santos, do PCP, se faz favor. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os subscritores desta petição. A costa litoral, em particular no litoral alentejano, tem sido altamente cobiçada pelos grupos económicos e fundos imobiliários e tem sido objeto de pressões para a instalação de empreendimentos turísticos que suscitam inúmeras preocupações com a preservação ambiental, o ordenamento do território e a sustentabilidade do desenvolvimento. Apesar de estar sobre a alçada da Administração Central, foi ao longo de todos estes anos a intervenção do município de Grândola que permitiu, de facto, a preservação destas áreas. Mas mais do que isso, tem sido o município que tem intervido na redução da construção e do número de camas turísticas nas freguesias do litoral, com alterações introduzidas no PDM. E foi a persistência do município também que obrigou a APA, agora há dias, a fazer o que lhe compete, a fiscalizar e a defender os direitos da população no acesso às praias de Grândola. Permitam-me que deixe aqui também um aspecto. Estamos muito tranquilos relativamente à investigação que está em curso. Houve total colaboração por parte do município com a PJ e com o Ministério Público, e já agora fica-se a saber que a investigação incide sobre um escritório de advogados contratado na altura pelo Partido Socialista e que foi rescindido o contrato agora pela CDU. Fica aqui claro, vieram aqui derramar lágrimas de crocodilo, vieram aqui derramar
lágrimas de crocodilos, mas aquilo que deixaram bem claro é que a sua posição é com os interesses dos grupos económicos, em particular do Chega e dos fundos imobiliários, que estão a prejudicar a população e que estão a impedir o acesso das populações às praias, um direito por parte das populações. Aliás, muitos destes empreendimentos são projetos com potencial interesse nacional, os conhecidos PINs, da paternidade do Partido Socialista, que PSD e CDS mantêm, mas a verdade é que toda a direita, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, assim como o PS, impediram a revogação deste diploma. E essa é a vossa responsabilidade, porque isso teria permitido, de facto, um melhor ordenamento do território, porque é este regime que facilita a especulação e a ocupação de solos protegidos, adquiridos a custos baixos e que estão muitas vezes incluídos em áreas protegidas e que desrespeita os instrumentos de gestão territorial em vigor, e foram cúmplices e são coniventes com tudo isto que está a acontecer. Não foram o município de Grândola, de facto, a intervir para a redução e para travar o crescimento e a redução do número de camas, e a situação estava bem pior. E por isso trazemos hoje aqui, e vamos ver também qual é que vai ser a posição que vão assumir, de medidas claras para fiscalizar, para reduzir os empreendimentos turísticos e para pôr fim a este regime que, de facto, é prejudicial para o território e não permite a preservação da biodiversidade. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Jorge Teixeira, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar as senhoras e senhores peticionários aqui presentes e lembrar que nós estamos aqui porque ICNF, CCDR e Câmara Municipal não se entendem. Porque vemos o ICNF a alertar para riscos ambientais e vemos uma Câmara Municipal do PCP, sim, e a CCDR entendidos em como é para avançar tudo. E como não temos nenhuma decisão conjunta, não temos credibilidade nas instituições, não temos qualquer articulação, acabamos numa especulação, sim, mas era a especulação desta Assembleia, que não está qualificada para deliberar sobre valores ambientais. E é importante salientar que isto prende-se com um problema que é transversal em todo o país, que é a falta de confiança nas instituições. Porque se é verdade que a sustentabilidade não se faz à medida dos investidores, é verdade também que quando há regras claras, quando há respeito pelo território, todos ganham. Ganham os investidores, ganham os cidadãos, ganham a natureza. Mas quando as autoridades competentes, os órgãos regionais e locais não se entendem, quando não se articulam, quando estão sempre a contradizer, acabamos a tentar fazer aqui, ou não devíamos estar a fazer, aquilo que devia ser o seu trabalho. E antes de tentar fazer o trabalho dessas instituições, esta Assembleia, sim, devia dedicar-se a reformá-las e ainda noutros debates, no dia 2, a Iniciativa Liberal tem propostas a esse propósito. Porque senão vamos continuar sempre, caso após caso, não só nas dunas de Troia, mas noutros casos, a trazer discussões para aqui que não devíamos estar a ter. Esse sim é um ecossistema de desconfiança que não podemos perpetuar a toda hora. E não deixo de registar, de facto, o entusiasmo inusitado do PCP com este tema, porque não é a primeira vez que discutimos nesta Assembleia e, no entanto, a Câmara Municipal é do PCP há anos, sempre avançou tudo e, ano após ano, vem o PCP a fazer de conta que isto não é nada com ele. Ora, isso não pode deixar de ser registado, Sra. Deputada. De facto, aí sim o PCP não tem qualquer credibilidade para estar a falar neste tema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate teve momentos que, de facto, não prestigiam aquilo que é a nossa função enquanto deputados, principalmente quando estamos a analisar uma petição de cidadãos que se nos dirigem para tratarmos de uma matéria concreta. E a primeira questão que eu acho que, com frontalidade, devemos dizer, e o Sr. Deputado Jorge Teixeira ainda agora o dizia, a quem dirige uma petição a este Parlamento, é que algumas das questões que são colocadas não são manifestamente da competência de um Parlamento. E um Parlamento não pode dar resposta sobre a adequação ou não de determinado empreendimento em concreto, de determinada restrição em concreto e, pior ainda, do cumprimento ou não de condicionantes que foram determinadas. Agora, pode e deve dar atenção a esta matéria e não andar aqui a fazer... Olha, a Sra. Deputada Paula Santos, eu juro que não é uma fixação minha, mas a Sra. Deputada...
começa a insistir em intervenções de um desfazamento tal da realidade que nós não podemos depois deixar de chamar a atenção. A senhora deputada acha mesmo que alguém neste país acredita que o que se passa aqui, o que estamos a analisar, só não é mais grave e pior porque a Câmara de Grândola do PCP interveio e impediu que assim fosse. Porque, de facto, se não fosse a Câmara de Grândola liderada pelo PCP, olha, a primeira coisa toda é que não havia nenhum destes empreendimentos. Isso lhe garanto. Se a Câmara de Grândola quisesse que nenhum destes empreendimentos existisse, conseguia. Acontece que não quer e eu até lhe vou dizer uma coisa. O problema não está em autorizar o desenvolvimento económico. O problema está em o PCP, quando tem responsabilidade, autoriza esse desenvolvimento económico, mas depois tem vergonha, mas depois vem mentir e depois embrulha-se com falta de transparência e depois, quando chega ao problema, diz não, isso é tudo culpa do PS. E o PS, a fazer papel de idiota útil, primeiro estava a defender o PCP e quando o PCP é criticado, estavam a virar-se para este lado, a defender o PCP e a seguir acabaram a levar com toda a responsabilidade na intervenção da senhora deputada Paula Santos. Só lhes digo uma coisa, ao Partido Socialista não merecem menos. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar na sua pessoa todos os senhores deputados e começar por deixar uma saudação a todos os peticionários e também um pedido de desculpa. Aquilo que aqui assistiram da bancada do Partido Chega é de quem não respeita o trabalho cívico, de quem não respeita o trabalho que vocês fizeram e de quem literalmente não quer saber do tema que vocês aqui trouxeram. Mas o Partido Socialista quer saber da preservação do património natural da Península de Troia e tem que fazer um primeiro sublinhado. Esta casa tem, antes de mais, que se dar ao respeito. Quando nós queremos discutir 4 temas, num só tema, ou 6 temas, ou 8 temas, acabamos a não dar seriedade a nenhum deles. E aquilo que vos trouxe aqui, que está bem referenciado, com 15 referências bibliográficas, coisa que este grupo parlamentar não teve o cuidado de fazer, sustentado em saber, merece uma distinção entre o que é a pressão imobiliária, e sobre esta matéria nós acompanhamos as preocupações que aqui expressaram e temos feito o nosso papel para que seja estancado. E, senhora deputada Paula Santos, deixe-me dizer-lhe o seguinte: caiu na armadilha do Chega, mas não contente, embrulhou-se nela. Perguntaram-lhe por uma investigação na Câmara Municipal de Sines, pela ação do Ministério Público, e decidiu dizer de Grândola, e disse aqui que durante 12 anos a CDU não teve responsabilidade nenhuma. Ora, numa Câmara que durante 12 anos não temos responsabilidade nenhuma, em princípio é porque não estamos lá a fazer nada. De qualquer uma das maneiras, queria dizer o seguinte: o acesso às praias é uma outra dimensão que também aqui foi misturada. E o acesso às praias já tem uma fiscalização maior, é uma coisa que tem que ser salvaguardada, mas há uma dimensão mais relevante, que tem a ver com as dragagens. E sobre as dragagens foram aqui ditas coisas inacreditáveis, ao arrepio tudo o que é o conhecimento científico. Diz o Partido Chega o seguinte: a par disto, a Península de Troia carrega ainda o legado recente das dragagens do SAT, promovidas em nome de um suposto interesse portuário que em muitos aspectos revelou mal planeado, mal monitorizado e mal compensado. Sr. Deputado Peçanha, deixe-me dizer-lhe o seguinte: no ano a seguir a estas dragagens, o que aconteceu foi que houve a maior quantidade de pesca de sempre. A população de roaços corvineiros cresceu. Os senhores deputados apresentam-se aqui sem nenhum tipo de vergonha. Por um lado dizem que são contra o investimento, mas ao mesmo tempo convidam o investimento. Por um lado estão preocupados com o ambiente, mas falam de José Sócrates, do PCP, do PS, de tudo menos de Troia. O seu deputado o que quis foi criar ruído, porque não respeita a Troia nem respeita as suas belezas. Mas deixe-me só dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado: é muito importante perceber que quem se preocupa genuinamente com Troia, com esta península, trata os temas primeiro com rigor científico. Existem ali centros de investigação científico, existem ali bases da Marinha, existem ali empresas, e o que é preciso é conciliar. E o PAN aqui erra, e erra como Vossas Excelências, porque Vossas Excelências são populistas e demagogos. Mas também há um populismo ambiental do PAN, que vem aqui pedir uma avaliação de impacto ambiental naquilo que são dragagens de manutenção. E as dragagens de manutenção não necessitam. A preocupação do grupo parlamentar do Partido Socialista é defender Troia, com respeito por esta gente, com rigor científico e tendo sempre a mesma palavra. Nós não usamos Troia para fazer barulho e não usamos Troia para populismos verdes. Podem contar connosco para defender aquilo que realmente importa. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Ok. O Sr. Deputado Pedro Pinto está a pedir a palavra para uma intervenção mesmo, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. É que eu não encontro, peço desculpa, Sr. Presidente, peço aos serviços, é que eu não encontro na agenda parlamentar de hoje a proposta do Partido Socialista sobre este tema. Eu gostaria de saber se saiu a proposta do Partido Socialista ou se não apresentaram proposta.
Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é para o mesmo efeito porque o Sr. Deputado usou uma interpelação que depois não cumpriu. É mesmo para interpelar a mesa para poder esclarecer o seguinte. As iniciativas que são colocadas aqui por arrastamento extravasaram aí bastante aquilo que era o objeto do que foi feito pelos cidadãos. E a pergunta que eu lhe tinha não é, Sr. Presidente, pergunto-lhe assim, não é este abuso regimental, a mim não é preciso parar o tempo, não é este abuso regimental, é como é que se permitiu ao Partido Chega que tenha feito um arrastamento que nada tinha a ver com a petição inicial. Está a ver, Sr. Presidente, é assim que se usa as figuras regimentais, como deve de ser. Sr. Deputado, como compreenderá, não foi a mesa que decidiu esse arrastamento, portanto, limitámos a seguir a cábula que aqui estava. Isso depois é uma questão para pôr no limite em conferência de... Sr. Deputado, é no limite para meter... Senhores deputados, é no limite para levantar a questão na Conferência de Líderes, portanto aqui não posso fazer nada, nem a mesa aqui pode fazer nada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para o uso do... Sr. Deputado... Bom, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia dos Reis, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada. Bom, pedi à Câmara que terminasse este diálogo de bancada a bancada para a Sra. Deputada poder falar. Muito obrigado, Srs. Deputados. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar e agradecer aos autores desta petição que hoje nos convocam para discutir um tema que infelizmente não é novo, a Península de Troia e preservação do seu património natural. Durante décadas, toda a costa de Grândola, onde se insere a Península de Troia, permaneceu intacta, quase selvagem. Contudo, no início deste século, grande parte dessa costa foi integrada em projetos PIN, entregues a grandes grupos económicos numa decisão promovida por governos do Partido Socialista. Aquilo que há 20 anos ninguém procurava passou a estar na moda. Os novos Hamptons americanos instalaram-se na costa grandolense. O turismo cresceu, sobretudo aquele que não está ao alcance da classe média ou da população local, mas reservado a segmentos de elevado poder económico. E o que esta petição nos mostra é que há dúvidas sérias sobre muitos destes projetos. Há denúncias de ausência de fiscalização, de acessos cortados, de transformação irreversível da paisagem. E perante isto, temos de perguntar: o que falhou? Quem deveria ter fiscalizado? Por que razão as suspeitas se acumularam durante tantos anos? Durante os últimos 10 anos, o país foi governado pelo Partido Socialista e, localmente, a autarquia foi e é gerida pela CDU, com geringonça de esquerda, incluindo Bloco de Esquerda e PCP, ou sem geringonça, e com uma maioria absoluta. Tiveram tempo, tiveram poder, mas não exigiram, não fiscalizaram, não travaram esta deriva. Hoje é preciso ter coragem para agir e esse sinal já foi dado. A atual Ministra do Ambiente e Energia anunciou uma fiscalização rigorosa aos acessos da costa de Grândola. É um primeiro passo, mas é um passo firme, um passo que mostra que este Governo não olha para o lado, não assobia para o ar, fiscaliza, atua e protege. E eu digo isto com conhecimento de causa porque eu sou grandolense, eu resido em Grândola. Eu conheço esta costa porque a vi mudar e também sei o que está em causa. O novo PDM, recentemente aprovado na Câmara Municipal com os votos da CDU e a abstenção do PS e contra a posição do PSD, é um erro. Ignora os limites ambientais, ignora os recursos naturais, ignora a sustentabilidade. E o PSD não aceita este caminho. Acreditamos no investimento sim, mas com regras, com equilíbrio, com respeito pela natureza e pelas pessoas, principalmente pelas pessoas do Concelho de Grândola. Brevemente, o resultado da anunciada fiscalização, que já está em curso, será apresentada
publicamente, com responsabilidade, compromisso e seriedade. Senhoras e senhores deputados, esta petição é um alerta. A política pode e deve sim estar ao serviço das pessoas e do território. E o PSD está e continuará a estar do lado da proteção da Península de Troia. Não por conveniência, mas por convicção. E não, o PSD não se remete ao silêncio. Porque esta paisagem é de todos e não pode em circunstância alguma ser perdida. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada Paula Santos está a pedir a palavra para... Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa. Faz favor, senhora deputada. Sr. Presidente, é para pedir a distribuição de 2 documentos à Assembleia da República, aos deputados. Um primeiro que é a proposta do PCP para pôr fim e revogar o regime dos PINs e deixa claro que PSD, Chega, IEL e CDS votaram contra e o PS absteve-se, ou seja, a revogação deste regime era fundamental para salvaguardar a costa litoral do litoral alentejano e é também uma notícia deixando bem clara a intervenção do município de Grândola para a redução da construção e do número de câmaras e demonstrando que tem sido a entidade que tem de facto intervir para proteger a costa do litoral alentejano. Senhora deputada, fazendo chegar à mesa, a mesa distribuirá. Muito obrigado. Passamos, terminado este acalorado ponto 4, passamos